tá? Uhum. Então vamos lá. Estamos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, do Senhor nosso. Amém. Desculpe o atraso, gente. Terminei agora. Vamos lá. Então, gente, lembrando aqui que nós tivemos nossos encontros, lembrando que essa quaresma de São Miguel é uma quaresma que a gente vai rezar junto, tanto para nós como para outros, mas principalmente é uma quaresma que tem que transformar o nosso coração. Não faz sentido a gente estar rezando junto e a gente não melhorar um pouco na nossa vida. Não importa a idade, né? Porque isso é menos importante. Importa que a gente está sempre prosseguindo, persistindo para ter uma meta. E essa meta, nós que somos aqui cristãos, nós temos aquela meta de chegar no céu, né? Uma meta de uma vida mais transformada, mais parecida com o nosso mestre. Então, nós temos que pegar a oração e colocar em prática. No primeiro dia, nós falamos desse combate espiritual, saber que mesmo nós não estamos olhando, nós estamos num combate espiritual. Ao nosso redor tem anjos, milícias celestes, conforme a palavra de Deus, que estão lutando por nós. Nós temos aqueles anjos, arcanjos, serafins, miríades e miríades, para nos ajudar a levar ao céu. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está um combate espiritual, onde é que tem coisas que nos amarram, né? Tem coisas que nos dão mais inspirações. Às vezes você faz uma coisa e fala assim, nossa, por que eu falei aquilo? Não era para falar, me arrependi, ou fiz alguma coisa, não deveria ter feito. É aquele momento que, de repente, a gente dá uma vacilada e vai para um caminho que vai mais distante de Deus. Então, essa quaresma é olhos abertos, joelho no chão, oração, percebendo os sinais de Deus, que vai mostrando a cada dia para cada um. Nós pedimos para fazer o altar, né? Quem não conseguiu ainda tem tempo. O que tem esse altarzinho? Algo mais para São Miguel Arcanjo, né? É uma vela, é uma imagem dele, uma oraçãozinha com a fotinho dele. Um altarzinho preparado para ele, que ele é aquele anjo que é responsável de estar no purgatório e nos levar para o céu. Então, se por acaso a gente vai no purgatório, São Miguel Arcanjo é aquele anjo, aquele arcanjo que vai nos levar ao céu. É uma porta aí de entrada. Então, algo mais aí para São Miguel Arcanjo. E então, hoje, a gente vai continuar falando sobre... A Carol postou, né, o dia de hoje. Não sei quem leu, quem não leu, ou se precisar ler outro momento também não tem importância, mas nós estamos falando sobre os pecados, né? Os pecados começamos da gula, né? E por que nós estamos falando disso? Porque o pecado é algo que nos prende, é algo que não nos faz progredir. Então, nós temos que aprender a lutar humanamente com eles e pedir para que esses anjos lutem espiritualmente por nós, nos fortalecendo. Então, é isso que a gente vai falar hoje, sobre esse pecado, né, da gula. Ele já está sendo falado há alguns dias,
no primeiro dia estava falando muito de comer sem limite. Depois nós falamos um pouco de um paladar mais apurado, colocar muitos temperos gostosos, uma coisa bem básica, né? E hoje já vai falando de comidas que são comidas feitas com alimentos caros, né? Que são as comidas melhores. Mas lembrando que o mais importante é saber porque aquele autor, né, está falando sobre por que esse autor está falando assim, né? Então, o que mais importante é a gente olhar para esse pecado da gula. Eu queria, nesse momento, eu vou ler, né? Que eu acho que fica melhor para eu não me perder, né? Então, já entendendo o que é essa gula, o que é esse pecado da gula? É comer? Não, porque a comida eu acho que até a pessoinha que estava falando antes, né? Eu fiquei muito tempo sem comer. Eu fiquei, sei lá, horas sem comer, mas eu preciso comer, né? Então, a comida é isso aí, né, pessoa? É para nos dar saúde. Ao mesmo tempo que você come muito ou fica sem comer, você não está alimentando adequadamente o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, mas como a gente está falando da gula, que é comer além do necessário. É comer a mais. Quando a gente pega vários santos, assim, são vários santos falando sobre a questão da gula. Então, Santo Agostinho falava que um corpo pesado debilita o espírito. E ele falava muito mais, que ele nem temia muito a impureza da comida, mas do apetite. Então, ele fala desse ingerir esses alimentos de forma errada. Que a gente tem que ingerir os alimentos como a gente estivesse ingerindo os remédios. E Santa Catarina dizia que o estômago cheio prejudica a mente. Aquele que se submete ao seu próprio corpo e governa a sua alma, sem deixar submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor. O que ela está falando? Que se a gente não consegue controlar essas pequenas coisas, como é que a gente vai controlar as outras? Se a gente se deixa, é aquele churrasquinho que a gente vai. Tá lá o churrasquinho, tá o dia inteiro, estamos comendo churrasquinho o dia inteiro. Você não é nem mais fome, né? Você já está olhando, você já está comendo pelo olho, pelo prazer. Então, se você não consegue controlar essas pequenas coisas, como é que você vai controlar as outras, né? E se você é senhor da tua vida, você não está colocando Deus como Senhor em tua vida. Então, vai se falando muito dessa temperança. Aí hoje que eu queria falar um pouco disso, porque o contrário da gula é a temperança. Se a gente tem temperança, a gente não vai ter a gula. E é a virtude para combater essa gula. Então, evitar excessos, né? Evitar tudo que é demais, nós temos que ter essa intemperança. E isso tudo está falando na Bíblia, viu? Só para não me estender muito, mas até em Gálatas, quem quiser ler Gálatas 5, que fala isso, que fala para a gente se conduzir pelo Espírito Santo e não satisfazer os desejos da carne. Então, a ação poderosa do Espírito Santo é aliada para a gente no combate da gula e para essa nossa temperança. Vinde Espírito Santo, né? Vem Espírito Santo e vem nos ajuda nesse combate. E já repetindo desde o primeiro dia, esse combate tem anjos e tem Nossa Senhora à frente. Nossa mãezinha está à frente e com esses anjos. E pedir para que esse Espírito Santo nos dê essa temperança. Então, só para finalizar aqui, para não estender muito, nós temos que entender essa questão do pecado. A gente já falou desse nosso Deus, né, que
Jesus que morre, né? Morte de cruz, seu sangue derramado no madeiro, mostrando para gente que toda salvação, que toda libertação depende de um sacrifício. É isso que ele vai mostrar para gente. A gente vai ter a glória, a gente vai ter uma purificação, a gente vai ter uma santidade, mas sempre um sacrifício. Então, a questão do sacrifício, que muitos não querem fazer e não gostam, está ligada para a nossa salvação. Então, não tem como correr, né? Tem que ter aí um sacrifíciozinho básico para a gente nos libertar. Se a gente pega a Sagrada Escritura e a gente vê o povo do Egito sendo libertado, ele não foi somente libertado do faraó, do governo daquele faraó. Ele vai ser libertado para aquele povo servir a um outro senhor. Já não é mais o faraó que eles estão servindo, mas é o Senhor. E essa servidão vem tudo por uma sabedoria divina. Então, essa sabedoria divina que a gente tem que sempre pedir. E para a gente ser pertencentes a esse Senhor, nós temos que colocar Ele à frente de todas as coisas e de todas as pessoas. Da nossa família, do nosso trabalho. Ele tem que ser o Senhor. Então, quando a gente está agarrado num pecado assim de gula, de alguma coisa, a gente não está servindo a Deus. A gente está servindo a nós mesmos. Entendeu? Eu não estou falando com doença não, viu? Tem gente que tem problemas de saúde mesmo, né? De controle, né? De algum hormônio ou de alguma tireoide. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de pessoas que têm desequilíbrio nessa questão, agora estamos na gula, do alimento. Então, a temperança é aquela que vence a questão da gula. Diz aqui que quando a gente está no pecado, a gente é aquele que se converte a nós mesmos e não se converte a Deus. Na verdade, a gente se coloca em primeiro lugar e não a Deus. Amém? Amém. Amém. Eu queria só, porque o Nato está aí hoje, né? Bem-vindo, Nato. A Célia está aí também. Eu não estou conseguindo ver se tem alguém mais que eu não conheço. A nossa amiguinha de ontem estava também, que eu perguntei o nome, já esqueci. Eu tinha que repetir hoje. Mas por que a gente está pegando essas coisas básicas? Todos os anos a gente faz a Quaresma de São Miguel. O ano passado foi um combate violento, né? Que nós tratamos da súmula demoníaca. E esse ano nós estamos falando, porque todo mundo fala assim, é um grande combate, né? Pensa em combater as coisas grandes. Só são as coisas grandiosas que precisam ser combatidas, principalmente as coisas pequenas que vivem em nosso interior, né? A gula, a vontade de comer e as outras vontades da nossa humanidade. Por isso a Luísa está falando em temperança hoje, quando eu estava lendo. Para quem está chegando hoje, a Carol coloca aí nesse grupo dos 40 dias a leitura do dia que a gente faz e as orações. Então, eu sempre leio um pouquinho antes e o que veio no meu coração, como eu estou procurando, a gente se transforma de dentro para fora, né? A gente vai procurar, não, porque eu estou vivendo um grande combate financeiro, um grande combate com o filho. Se a gente aprender a ter o autocontrole, a temperança conosco mesmo, partindo do nosso interior, nós poderemos enfrentar melhor o mundo exterior. Então, a gula é uma coisa muito séria, porque causa um grande desequilíbrio no corpo, né? Além de ser um pecado, ela atenta também contra a nossa vida, contra o equilíbrio que o nosso organismo precisa. E partindo da gula, tem outras tantas
imperfeições, né? Muitos outros exageros, até o exagero próprio das telas hoje, né? Tudo que é, não só de comer fisicamente, mas que nos alimenta o corpo de uma forma inadequada, é uma gula. Então, não vamos nos deter só aos alimentos. Vamos buscar tudo aquilo que está nos descontrolando, nos afastando dessa temperança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhes Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, que vos vem ao Senhor incumbir de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas dos céus e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Amém. 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 Amém.